A palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite, ela diz respeito sobre algo que a gente já tem construído e levado vocês a irem colocando esses fundamentos e irem edificando, né? Porque o fundamento é Cristo, então a gente não precisa de um novo fundamento, mas dentro do fundamento que é Cristo, a crescer na percepção, no entendimento, de visão. E é dentro disso que eu quero aprofundar, porque tem tanta riqueza e tem tantas coisas ainda que nós podemos falar, que nós podemos compartilhar, que nós podemos ainda dividir, entender, receber a respeito do que Deus quer de nós para essa estação. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sou marinheira, eu não tenho, como se chama aquele documento que quem é marinheiro tem? Arrais. Eu não tenho arrais, gente, está sobrando aqui em cima. Mas eu tenho carteira de motorista. E embora eu não possa dirigir, né, nas águas, eu dirijo nas ruas, nas avenidas, né? Eu posso transitar no lugar para o qual eu me preparei, para o qual eu passei por provas. Mas uma coisa engraçada que eu descobri que a gente aprende na escola e depois vai esquecendo, é a respeito de coordenadas geográficas. E isso foi interessante porque quando você olha o mapa, né, e quem trabalha com essas coisas, ele sabe que tem ali, você sabe que tem ali a coordenada geográfica de uma cidade, cada uma tem a sua latitude, a sua longitude. E o que o Senhor começou a conversar comigo foi muito interessante, porque ele disse assim: sabe, filha, no profundo, 1 grau faz a diferença. Vou dizer de novo. No profundo, 1 grau faz a diferença. Uma pequena, isso é interessante porque talvez quando você está num lugar raso, você não perceba essas coisas. Mas eu sei, você que está me acompanhando agora sabe que Deus tem nos chamado para ir aos lugares profundos, para descer às águas profundas, para subir aos lugares altos. E quando eu estou sendo convidada por Deus a sair da superficialidade, a romper com a zona de conforto, e eu tenho certeza que por mais confortável que possa parecer que estamos nesse momento, dentro das nossas casas, a verdade é que não é uma zona de conforto, não é um lugar para você permanecer. E o que acontece? No profundo isso não faz diferença. Mas uma pequena mentira, quando você está indo mais fundo, 1 grau faz muita diferença. Está comigo? Quando eu estou ali, vivendo coisas superficiais, quando eu não quero mudanças de verdade, uma mentira pode não parecer muita coisa. Mas quando eu começo a ir a lugares profundos, uma mentira faz muita diferença. Uma pequena manipulação, uma pequena alteração, uma pequena adulteração de algo. Sabe? Quando ao invés de usar o seu dia de folga para você ir ao médico, você pega um atestado médico para ir fazer aquele exame. Vocês estão comigo? Você teve folga, podia ter ido no dia de folga, colocado isso em ordem, mas é aquela coisinha pequenininha. Eu vou aproveitar outro dia para ir e pegar um atestado e ficar em casa. Quando chega na segunda e você finge que está doente, sabe? Quando chega na segunda e o nome é preguiça, mas você diz que é dor de cabeça. Quando chega o momento de você fazer algo e ao invés de você dizer a verdade é essa, alguém te pergunta por que você não foi? Eu não fui porque não tive vontade. Isso é a verdade. Mas nós dizemos, eu não fui porque eu tinha que... As pequenas mentiras. E sabe o que o Senhor começou a me incomodar? E eu tenho falado, é aquela disposição de dizer, eu vou obedecer, mas na verdade é futura, porque no presente eu não quero obedecer.
Então, quando você está no raso, isso não faz diferença. Mas se você entende que Deus está te chamando para águas profundas, 1 grau faz toda a diferença. Eu li, por que eu estou te contando isso? Porque eu li a respeito de um homem que pegou todas as coordenadas, foi para o mar sozinho, ele tinha, né, o seu barco, lancha, sei lá, e ficou desaparecido. E quando ele foi encontrado, depois de vários dias, perguntaram para ele: você não tinha as coordenadas do lugar onde você ia? E ele disse: eu tinha. Mas 1 grau que ele saiu diferente, ele estava do outro lado da onde ele deveria estar. E aí o Senhor começou a me falar: 1 grau, para quem está no profundo, faz toda diferença. Então olha só, quando estamos a 1 grau da verdade, apenas 1 grau fora do que deveríamos estar fazendo e não estamos, 1 grau de dizimar, 1 grau fora do que me comprometi pagar, 1 grau fora do que deveria haver. Sabe aquela imagem que você deveria ter desligado, mas foi 1 grau que você ficou a mais do que deveria, assistindo o que não deveria. 1 grau para quem está no profundo faz muita diferença. Ao invés de sair imediatamente, você permanece e fica 1 grau longe da pureza. E eu falo isso porque nesse tempo de visão, eu não quero ficar como esse homem, porque se desviou 1 grau daquilo que ele deveria estar, da posição dele, ficou à deriva. E eu tenho certeza que não é a vontade do teu coração ficar à deriva. Mas quantos de nós, quantos de vocês nesses dias, e pior, nos próximos que estão vindo, pensam que isso não importa? Não tem tanta necessidade. Eu acho que isso é demais. Como assim? Pastora, um pouquinho só desalinhado, não tem problema algum. Eu concordaria, se você for ficar no raso. Mas se você está buscando os lugares profundos, faz muita diferença. Ficar à deriva não importa se você não estiver indo distante. Ficar à deriva não importa se você pode pular rapidinho e voltar para a terra. Mas quando você está indo cada vez mais distante, cada vez mais longe, cada vez mais profundo, ficar à deriva é muito perigoso. Você precisa estar alinhado. Você precisa ter a coordenada correta. Se você quer ficar no raso, sair da rota um pouquinho, não importa. Sabe, para você que tem um emprego, talvez não faça tanta diferença. Mas se você é um empresário, 1 grau pode significar 200 quilômetros do seu propósito. É muita coisa. 200 quilômetros é quase a distância da ilha até São Paulo. É muita coisa do propósito de Deus, é 1 grau, mas é muita coisa. Então, quando meu compromisso é 0, quando a minha responsabilidade é tão pequena, quando a minha responsabilidade de repente é só acender e desligar uma luz, 1 grau pode não ser tanto, mas quando a minha responsabilidade é oração, 1 grau pode fazer muita diferença. Eu espero que você esteja me acompanhando. Por quê, pastora? Porque você foi para o profundo. 1 grau para uma ovelha convertida pode não ser muito, mas 200 quilômetros fora da visão de Deus para a sua vida, tenha certeza, é muita coisa. Pessoas profundas, elas oram coisas profundas, mas pessoas rasas oram coisas rasas. Uma pessoa profunda, ela faz uma oração, sabe de qual tipo? Me exponha a Deus. Vou repetir. Me exponha, Deus. Mas uma oração rasa, sabe o que ela diz? Eu prometo que vou mudar. O Senhor conhece o meu coração.
quando eu estou indo profundo com Deus, eu não quero ir a lugar, eu não quero dar um passo sem que Ele corrija a minha rota, porque eu sei que isso vai custar caro. Mas quando eu sou raso, eu fico dizendo para Deus, Deus, né, eu prometo que eu vou mudar, o Senhor conhece o meu coração. Pessoas profundas preferem ser expostas do que estarem a 200 quilômetros fora da visão de Deus para elas. Seria imprudência minha vir pregar nesse domingo, onde você e eu estamos enfrentando um lockdown, e não te ajudar a corrigir ou a alinhar as suas coordenadas. Sabe por quê? Porque lugares profundos possuem desafios. Lugares profundos possuem desafios. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus 14. Você pode acompanhar, porque vai estar aí no Data Show, na tela do teu computador, do teu celular. Mateus 14, 22 diz assim. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. 24. Todavia o barco já estava longe. Diga aí comigo, profundo, distante, no meio do mar. É curioso, porque Jesus sempre está no meio das coisas. Tudo com Jesus é no meio. No meio do dia, no meio do mar, no meio da multidão. Porque Ele é o mediador, amém? Sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quanto vento contrário? Quando você lê vento contrário, pensa na dificuldade que você está passando. Vento contrário pode ser problema com os filhos, vento contrário pode ser problema no casamento, vento contrário pode ser problemas com as suas emoções, vento contrário pode ser problemas financeiros, eu não sei. Eu sei que eles já estavam muito longe da margem, eles já tinham ido aos lugares profundos, quando o vento contrário chegou. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, né, parafraseando, em pânico, e gritaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Até aí. Todos nós conhecemos essa passagem, que fala de Pedro, porque vai falar do quê? De Pedro andando sobre as águas. Mas eu quero te ajudar a obter a visão de uma série de distrações que vieram antes. Uma série de distrações, antes que Pedro pudesse andar sobre as águas, quantas coisas roubaram a visão de Pedro. Olha o que o discípulo fala, versículo 26, quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Então a primeira distração, eu quero te pedir, anote, diz assim: distrações emocionais debilitam o seu discernimento. Distrações emocionais debilitam o seu discernimento. Você sabe que a palavra discernimento, você pode substituir por visão. Porque quem tem discernimento espiritual, possui visão espiritual. Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que tem visão das coisas. Então a distração emocional debilita, incapacita a sua capacidade de discernir, de enxergar como as coisas são de fato. Os discípulos estavam tão aterrorizados que rotularam o seu Deus de fantasma. Qual é o nível de medo que pode
sobrevir, para que você passe a chamar o seu Deus, Jesus, de fantasma. Observe o que o medo faz. Algumas horas atrás, esses mesmos homens estavam com Jesus, eles estavam alimentando multidões. Você perdeu o ponto. Algumas horas atrás, eles estavam com Jesus, eles seriam capazes de reconhecer o cheiro de Jesus. Não havia se passado um ano fora da presença, haviam se passado apenas algumas horas de quem convivia com ele. Eles alimentaram, eles tinham condição de reconhecer Jesus, mas a distração emocional confundiu sua visão em questão de horas. Isso é muito sério, queridos. Você pode sair daqui num domingo, declarando, eu quero viver a visão, eu quero ter a visão, e o Senhor pode estar te dando a visão sobre o seu casamento, a visão sobre um relacionamento, a visão sobre um negócio, mas em questão de horas, você pode se distrair ao ponto de perder a visão. Homens que andavam com Jesus. O discernimento foi perdido em questão de horas. Quantos de vocês estão tão deprimidos, ansiosos, murmurando, ofendidos, descontentes, que o seu discernimento está diminuindo? Você está escolhendo relacionamentos errados, está escolhendo tirar as férias no momento errado, conversas erradas, decisões erradas, porque está emocionalmente distraído ou distraída. Ferido, frustrado, com raiva, ninguém se importa. Você precisa trazer as suas emoções para Jesus, para que Ele te ajude a obter a visão, para que Ele restabeleça o seu discernimento, para que você veja com clareza. Sabe, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, como é fácil você perder a visão. Como é fácil você se distrair e perder o discernimento. A distração emocional afetando o seu discernimento. Sabe? O diabo, ele nem precisa agir se as suas emoções estiverem no controle. Vou dizer de novo. O diabo nem precisa agir se as suas emoções estiverem no controle. Escute, muitos de vocês não têm sido alvos do diabo há décadas. E antes que você pule na sua casa e diga glória a Deus, você vai entender qual é o ponto. Muitos, mas muitos cristãos não são alvos do diabo há décadas. Vocês o culpam, espiritualizam, mas na verdade são só suas emoções no controle. Ele nem precisa fazer nada, porque você só age e reage pelas suas emoções. Não tem nada de espiritual nisso. Eles não me veem. Eles não me valorizam. Você tem esperado que a igreja fale coisas a seu respeito, quando quem pode dizer a seu respeito é apenas Jesus? Quanta gente esperando o seu tapinha nas costas, o seu reconhecimento, ou esperando que a igreja venha validar coisas a seu respeito, que apenas Jesus pode dizer. Sabe, a igreja pode testificar, a igreja pode encorajar, pode alertar, mas não pode definir você. Apenas Jesus pode defini-lo. Apenas Jesus sacrifique as suas emoções no altar. Igreja, é lamentável o que eu vou dizer, mas tão real. A maior parte das pessoas tem
vivem, desfrutam, possuem, realizam os seus sonhos. A maior parte das pessoas, nesse exato momento, estão desfrutando, estão vivendo, estão conquistando os seus sonhos. Mas guarde essa palavra: descontentamento. O descontentamento está destruindo tudo à sua volta. Sabe aquelas pessoas que nada está bom? Nada está bom. Não conseguem ser gratas por nada que estão vivendo. Se tem um emprego, tem um emprego. Se tem a empresa, tem a empresa. Se tem saúde, tem saúde. Se não tem, é porque não tem. Nada está bom. O descontentamento tem sido um câncer no meio da igreja. Um câncer. Sabe? As pessoas estão vivendo uma novela mexicana. Marco, você me amas? Novela mexicana. Nada tá bom, tem que sempre ter um drama. Nem vou falar mais, porque eu quero que você mantenha o foco. O diabo nem teve que peneirar você. Suas emoções estão fazendo isso. Ouça, emoções elas não são um problema. Emoções, elas se tornam um problema. Emoções não são um problema, elas se tornam. São como indicadores num automóvel. Sabe quando você está dirigindo e uma luzinha no painel acende? São as emoções. Emoções são indicadores. Quando aquela luzinha no painel do carro acende, você sabe, está faltando óleo, está faltando água, está com problema no motor, tem alguma coisa, é a bateria. Te alertando que você precisa de uma revisão, de uma manutenção ou uma substituição. Qualquer motorista sabe que assim que a luz acende, você tem que fazer o quê? Parar, e se possível, não dá para parar, assim que possível você para e encosta o carro para ser consertado. O mais rápido possível. Por quê? Porque se eu insistir em andar dessa forma, eu vou gastar muito mais, eu vou piorar. E você sabe que quem dá manutenção não fica na mão. Olha que bom slogan para o mecânico. Quem dá manutenção não fica na mão. Até para o casamento isso é bom, né? E substituição. Revisão, manutenção, substituição. Diz aí, ó, quem dá manutenção não fica na mão. Por quê? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa assim, muito cuidadosa com o carro. Então, eu tive um excelente referencial de cuidado. E ele sempre fala para mim assim, filha, olha, 2 coisas num carro que você tem que ficar sempre. 3, água, o óleo e a correia dentada. Por quê? Se a correia, que é uma peça barata, quebrar, você perde o motor. Então, todo mundo, a gente tem que saber, olha que engraçado, você tem que ficar de olho. O carro é como nós, na água e no óleo. Porque você sabe que é uma coisa tão simples, mas se ficar sem, você vai perder todo o carro. Pifa o carro. Você vai gastar mais. Quantos cristãos estão em pane elétrica mecânica andando por aí? Pastora, como que é um cristão em pane elétrica? Irado, reclamando. E em casa, quer ver uma mulher em pane elétrica? Ai, que ninguém me ajuda. Ninguém faz nada, tudo sou eu, você vai ver. Quando eu morrer, vocês vão ver. O marido em pane elétrica. Ai, olha, não fala comigo, que eu tenho muita coisa para pagar, a coisa está difícil, vocês pensam que eu sou o quê? Um Banco do Brasil? Tem gente aqui que já se identificou. Quantas pessoas, quantos cristãos caminhando em pane, culpando a igreja, e a igreja é o quê? Uma oficina. Os mecânicos, quem são os mecânicos? Os pastores. O fabricante, quem é o fabricante do automóvel? Deus. Então você vê quanto cristão que está, por que não dá manutenção? A culpa é da oficina, a culpa é do mecânico e a culpa é do fabricante. Quando na verdade a culpa é sua, é minha, porque não estamos
dando manutenção. A luz está piscando e eu não estou percebendo. Preste atenção. Só Jesus pode trocar defeito de fábrica. Quando o carro dá defeito de fábrica, você precisa ir para um recall. Só Jesus resolve isso. Não é mecânico. Para de culpar as igrejas por defeito de fábrica. A raiz do problema, quem vai é Jesus. Vocês estão me entendendo? Ignorar os alertas afeta o seu discernimento, a sua visão. E a disfunção emocional que te leva a entrar em dívidas que você não precisa. A trocar mensagens de texto que não deveria. Está aí. Porque tem uma disfunção emocional. Pessoas que estão pegando, né? Cartão de crédito e comprando o que não precisava e agora tem uma dívida que não precisava ter. Gente que está trocando mensagem de texto por disfunção emocional. Sua necessidade de reconhecimento te fazem perder o discernimento, te distraindo num lugar profundo. Não é porque você está no meio do mar que você não tem que ficar atento ao que está à sua volta. E o pior, quantas pessoas estão com o carro cheio de gente que por andar com você está sendo colocada em perigo? Contaminados com seu medo, suas reclamações, suas ofensas, sua pane elétrica, sua pane mecânica. Porque você imagina eu pegar o meu carro, que eu sei que tem um problema no câmbio de marcha, que eu sei que tem um problema na trave no eixo, e eu encher de gente e falar, vamos agora viajar todo mundo comigo. Eu estou expondo outras pessoas a um perigo desnecessário. Porque se esse carro bater, a responsabilidade por todas as vidas que foram afetadas dentro do meu carro, não é da oficina, não é dos mecânicos e não é do fabricante, é de quem estava dirigindo. Agora acho que era bom ligar o ar aqui que deu um calor. Vocês estão me entendendo? Porque se nós entendermos isso, seríamos muito mais prudentes com as conversas que temos, com os comentários que fazemos. Porque o carro é você, o carro é a sua vida, o barquinho. Não foi o diabo que furou seu pneu emocional, foi você que insistiu em andar com o pneu careca. A gente culpa o outro. Ah, olha só, o lugar que eu me encontro agora. Mas quem não deu a manutenção? Quem não fez o que precisava fazer? O inimigo? Porque a gente tudo gosta de pôr culpa nele. Espera aí um pouco. Ele tem suas responsabilidades. Mas tudo isso aqui são as minhas emoções. É a minha vida, são as minhas decisões. É a minha responsabilidade. A falta de visão te faz insistir em tirar da garagem um carro que precisa de conserto. Não, tá bom, enquanto está andando, vamos pôr na rua. Sabe aqueles carros, sabe aquele desenho animado, que quando você fecha a porta, cai o para-choque, cai o motor, cai tudo? Tem gente que está assim, não dá mais para andar, precisa pedir ajuda, precisa parar na oficina, precisa ver se é problema de fábrica, se é problema na raiz, eu tenho que ir até Jesus para lidar com isso. Porque Deus está te chamando para águas profundas. E se as suas emoções estiverem num controle, você está vendo o seu Deus como um fantasma. Não existe profundidade sem relacionamento com o Espírito Santo. Sabe aquela voz interior, aquela voz dentro de nós dizendo, para agora, pede perdão, vai lá e diz que está errado. Porque se você vai ignorar a voz do Espírito Santo, em 2 horas, você vai estar justificando que fez a coisa certa. Em 2 horas, você vai começar a gritar de medo diante das situações.
Quantas pessoas estão ali fazendo algo errado e o Espírito Santo constrangendo, e ao invés de parar e dizer, me perdoa, marido, eu estou errada, esposa, eu estou errado, pastor, líder, pai, mãe, eu não sei. Mas se você deixar como está, fica quieto, daqui 2 horas, a conversa mental é você justificando cada uma das suas atitudes para se convencer que está fazendo a coisa certa. Sabe o que se chama escutar a voz do Espírito Santo? Discernimento, isso é ter visão. Porque o Espírito Santo, ele amplia o seu discernimento. A tua visão vai até aqui, mas a dele é a longa distância. Ele é o Waze. Tu não está vendo o radar, mas ele já está te avisando. Tu não está vendo que tem um obstáculo, que o trânsito vai ficar lento. Você ainda nem sabe. Tu está lá em Paraibuna. Em São José dos Campos teve um acidente. O Waze já sabe, está lá te avisando. Muda a rota, ó. Vai ficar parado. Quantas pessoas ignorando a voz do Espírito Santo e ficam sem discernimento espiritual algum. É o aviso, neblina na serra, e você entra a milhão, só para ver seu carro girando, o seu mundo saindo do eixo. Sabe? Ignore a voz do Espírito Santo e você vai se tornar dormente espiritual, totalmente distraído. Eu sei, amada igreja, que Deus age de fé em fé e de glória em glória. Mas algumas temporadas, Deus não nos convida para subir, Ele nos convida para descer. E quando eu falo descer, eu não estou falando para você descer ao abismo. Porque Jeremias fala, Jeremias ou Ezequiel, agora me deu um branco. Vamos descer a casa do oleiro. Jeremias, falei certo então. Jeremias fala, vamos descer a casa do oleiro. E por que eu estou te dizendo isso? Às vezes você precisa descer profundo para subir mais alto. Para o Senhor conhecer o seu coração. E eu tenho alertado tanto sobre isso. E visto muito líder ignorar a luz piscando do seu painel. Quantas vezes, hoje eu preparei essa palavra, na verdade eu tinha pedido para o presbítero, o Rafael, pregar. E quando eu acordei, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu amo muito falando, eu estou esperando uma palavra, naquela hora eu falei, eu vou me levantar e eu vou preparar a palavra. Porque eu estava muito cansada. A gente está com algumas reformas e eu estava aqui, eu estava bem cansada. E eu escrevi muitas coisas, porque Deus foi falando comigo, e toda vez que Ele me pede para parar e escrever uma palavra para a igreja, Ele coloca uma dor no meu coração, principalmente com relação à liderança. Porque quanto mais alto a gente sobe, chega um momento que a gente não quer mais descer a casa do oleiro. Não quer descer no lugar profundo. E aí começa a ignorar a luzinha piscando no painel. Há quanto tempo você, líder, não sentou no gabinete com seus pastores? Há quanto tempo você, líder, de verdade, não teve uma ministração, não confessou um pecado? Sabe o que é curioso? Ovelha está sempre marcando ministração para dizer que caiu. Será de verdade que quando a gente se torna líder, a gente não peca mais? Pois eu posso dizer que há anos eu não vejo um líder nos procurar para dizer assim, preciso confessar um pecado. Preciso confessar um pecado. A luzinha do nosso painel não tem acendido, porque a minha tem. Nós estamos tão bem assim, com as coordenadas tão bem ajustadas, que nós não precisamos ser curados em nada. Sabe, quando a gente começa a contar as coisas assim só para o marido e para a esposa, é porque na verdade a gente não quer se expor. Porque tem coisa que você tem que procurar teu pastor. Para falar assim, olha, eu estou pecando nisso.
pastor, eu estou pecando nisso. Você pode já saber trocar pneu, mas ainda assim você precisa de alguém para alinhá-los. Todo mundo aqui agora pode saber trocar. Não, agora eu sou um diácono, eu sei trocar pneu, mas você precisa de um pastor para alinhar. E a gente começa a dizer, não, agora eu faço tudo, ninguém faz sozinho, ninguém alinha o carro sozinho, você leva num lugar para ser alinhado. É ou não é? Quem dirige sabe. Porque a falta de alinhamento te faz sempre sair um pouco do trajeto. Quando o meu carro está desalinhado, eu vou fazer, estou andando, a direção está puxando ou para a direita ou para a esquerda. E aí eu volto no que eu falei, 1 grau no raso não faz diferença, 1 grau no profundo faz muita. Porque se você não está andando em velocidade, querido, você está 10 por hora, o seu volante, a direção do teu carro puxando para a direita ou para a esquerda, não faz diferença, mas entra numa curva. Entra rápido numa curva com o carro desalinhado, para você ver o que acontece. Porque quanto mais profundo você está, 1 grau faz muita diferença. Temporadas onde o recurso diminui, mas a fidelidade permanece. Quantas pessoas que na hora que o recurso diminui, a fidelidade diminui em proporção dupla. Aí é o homem da porção dobrada. Não é que aumenta, diminui 2 vezes. Estamos indo para lugares profundos, portanto, não se distraia. Não se distraia, porque todos esses discípulos conheciam Jesus. Essa parábola não é sobre novos convertidos, não é sobre pessoas que nasceram na fé agora. Gente que tirou o Arraiz ontem, gente que tirou a CNH ontem. Eu estou falando com gente que navega, eu estou falando com gente que dirige. Você sabe por quê? Porque tem gente que pensa que Bíblia gasta é sinal de uso. Olha aqui, pastor, a minha Bíblia está caindo aos pedaços, tanto que eu leio. Bíblia gasta não pode não ser sinal de uso, pode ser sinal só de desleixo. Uma Bíblia gasta não está dizendo para mim ou para qualquer pessoa, ou para você mesmo, que é o principal de tudo, que você usa a sua Bíblia. Você sabe que tem coisa que gasta só por falta de uso. Interessante isso. Você não usa e a coisa se deteriora, mas não é porque está sendo usada. Sabe? O orgulho é uma boia presa a você, que te impede de mergulhar em águas profundas, te mantendo sempre na superfície. Ah, pastora, mas o orgulho me mantém a salvo, então. É muito bom ser alguém orgulhoso, é uma boia. Não impede que eu me afunde. Aí sabe qual é o problema? Você está confundindo o orgulho, aquela boia de braço, com colete salva-vidas. Porque o orgulho embaça, né? Se Deus te chamou para águas profundas, mergulhe, porque é o lugar onde você vai estar seguro. Você não vai estar seguro com boia nenhuma. Se Deus te chamou, Jesus está te chamando para águas profundas, mergulhe, você não vai ficar seguro no raso. Quantas e quantas vezes eu vi o Senhor me colocar e me levar em lugares onde eu precisava depender totalmente, exclusivamente dEle. E aí uma coisa interessante que o Senhor ministrava para mim era sobre herança. E eu quero que você guarde isso. Porque muitos de nós, inclusive eu, precisei entender como funciona a herança. Como que um pai faz isso? E o Senhor, Ele deixa várias heranças para nós. E eu quero encher teu coração de fé agora. Porque olha o que o Senhor começou a me explicar essa manhã. Quase todos vocês, e a maior parte deve estar nos acompanhando, conhece o profeta Amaro, querido, que nós temos orado e intercedido. E uma das vezes que ele esteve aqui conosco em casa, ele falou para mim que Deus iria trocar o meu carro. Que ele tinha um carro para mim, e que esse carro estava emplacado, e que era um presente de Deus para a minha vida. E realmente foi. Mas o mais curioso, o Senhor me falava, você lembra o que o proprietário do carro disse?
Quando eu fui pegar o carro, ele falou assim, olha, eu comprei esse carro para minha esposa e ela nunca usou. Esse carro praticamente não saía da garagem. E ele falou, e agora eu entendo que esse carro era para você. E aí o Senhor me falou, você sabe o que é uma herança? Eu deixar algo que depois você vai se apropriar. Olha que tremendo isso. Ele falou, o carro era uma herança minha para você. Alguém pagou por ele, para que ele pudesse um dia chegar até você. Vocês estão me entendendo? Quantas coisas, o Fusion que eu tive, que foi outra experiência. A empresa que meu marido trabalhava comprou o carro, mas na verdade era uma herança que Deus queria deixar para nós. Para que aquele carro chegasse na minha mão. Quantas coisas Deus fez que chegasse na sua mão e você precisa entender, é a minha herança que está chegando para mim. É algo que alguém pagou, alguém comprou para que Deus pudesse dar para mim. E a maior parte de nós já recebeu herança da parte do Senhor e recebe. Mas se eu perguntasse quem já recebeu uma herança, todos iriam dizer, 90%, eu nunca recebi nada. Porque perde o ponto. Quando te falta discernimento, você desperdiça a herança. Porque está emocionalmente distraído, sem visão. Você não percebe que aquilo era o que Deus queria entregar para você. Que aquilo era o que Deus queria dar para você. Coisas que Deus te abençoa, que talvez muitas pessoas que não conhecem Jesus compram e esperam só o tempo certo. 2021 é o ano que isso vai alcançar o meu filho. 2021 é o ano que vai alcançar a minha filha. Eu estou profetizando na vida de alguém. Que essa herança está chegando. Mas se você está sendo controlado pelas suas emoções, você vai desperdiçar a sua herança. É algo que Deus queria colocar na sua mão. E por não entender, você vai abrir mão dela. Versículo 26 e 27. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, aterrorizados exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Na Bíblia Jerusalém diz assim, tende confiança, sou eu, não temais. Sabe, a gente gosta de inverter a ordem, a gente gostaria que Jesus dissesse assim, sou eu, não temas. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, tenha confiança, sou eu, não temais. Sabe por quê? Porque primeiro você confia, aí ele se revela. Primeiro você confia, e então ele se revela, e o medo se vai, não temas. Quando estamos indo mais profundo, o que você ouve é mais importante do que você vê. Repete isso. Quando estou indo mais profundo, o que eu ouço é mais importante do que o que eu vejo. Essa é a verdade da visão. Ela é construída na fé. Confia, sou eu, não temas. Coragem. Você precisa aprender a ouvir nos lugares profundos. Para que você possa ver com clareza, para que você possa ouvir o Espírito Santo, para que você possa ouvir o seu cônjuge, para que você possa ouvir os seus pais, para que você possa ouvir os seus líderes. Mesmo quando você está em lugares de profundo desespero e incerteza, isso é tudo o que você precisa. Confia, sou eu, não tema. Sabe? Quando eu combino algo com a Maria, e eu falo, olha, a gente vai em tal lugar fazer tal coisa. Ela fica cheia de expectativa, né? Mas, como vai ser? Aonde vai ser? Quem eu posso levar? O que vai acontecer? Ela não sabe que eu já abasteci o carro, que eu já reservei, que eu já tenho tudo planejado na minha cabeça. E assim é conosco com Deus. Quando Deus te chama para algo, você não sabe que Ele já tem tudo planejado. Nós somos as crianças, né, com aquele monte de incerteza. Quase tudo que vivemos com Deus, você não vê, mas escutou. É uma palavra que você ouviu, é uma profecia que você recebeu. Quase tudo que vivemos com Deus, você não viu primeiro, você ouviu. Porque você ainda crê
que seu casamento será restaurado, você precisa dizer: eu ouço, eu não estou vendo, mas eu ouvi de Deus que é. E se mantém ali. Ah, você ainda acredita que os teus filhos vão ser transformados? Eu não estou vendo, mas eu ouvi que vai ser transformado. Por que você está reformando a igreja, pastora, no meio de uma pandemia? Eu não vejo, mas eu ouço. Os filhos estão vindo. Sabe por que eu estou fazendo? E talvez muitos ficam dizendo: imagina, para que fazer isso no meio de uma pandemia? Eu não vejo, mas eu ouço o Espírito Santo gritando para mim: as vidas estão vindo. Não se distraia nas profundezas com o que você vê. Você acabou de vir de um jejum de 21 dias. Acabou de alimentar uma multidão que nem os discípulos. Semana passada, algumas horas antes, e você já esqueceu quem eu sou, é o que Jesus está dizendo. Ontem eu estava com uma filha e ela disse para mim: pastora, por que será que a gente escuta uma coisa de Deus e no dia seguinte a gente não lembra mais? A gente acabou de vir de um jejum. E as pessoas jejuamos por alinhamento, e as pessoas não querem se alinhar. Jejuamos por visão, e as pessoas não querem manter a visão. Jejuamos por sacrifício, jejuamos por renúncia. Algumas horas antes, os discípulos estavam alimentando a multidão, e agora estão chamando Jesus de fantasma. Por que a gente acha que somos diferentes disso? Quantos de nós já não estão chamando Jesus de fantasma? Eles não puderam ver, versículo 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és, sem visão, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Em algum momento, todos nós somos Pedro, entre o que vemos e o que ouvimos, porque ele ouviu Jesus. Jesus falou: confia, sou eu, não temas. E aí Pedro é como nós, em algum momento, entre o que ouve e entre o que vê, perguntando: eu sei que é Deus, mas se és, eu conheço essa voz, é Jesus, mas se és, eu sei que eu estou errado, mas se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A fala de Pedro revela o seu coração, a dúvida em ação. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora eu quero que você ouça com muita atenção. Quantos discípulos estavam no barco? 12. 12 discípulos estavam no barco. 12 discípulos estavam sentados ali. Não estava só Pedro. Jesus, quando ele faz o convite, ele fala: vem. Só um se levantou. Só um gritou. Só um aceitou o convite. 12 ouviram. Só um aceitou o convite. O triste é que quando eu leio essa passagem, deveria estar escrito aqui que 12 homens pularam na água. 12 homens saltaram do barco. 12 homens foram ao encontro de Jesus, mas só um Pedro foi. Só um homem, um único homem. Poderia ser uma célula caminhando junto sobre as águas, mas foi só um líder. Poderia ser uma igreja caminhando sobre as águas, mas foi só um pastor. Só um Pedro se levantou. Eram 12 dentro do barco. Eram 12, mas só um caminhou sobre as águas. Sabe, eu preciso de pessoas ao meu lado que queiram caminhar sobre as águas mais profundas, que queiram ir aos lugares mais altos, mas que queiram descer também, que queiram o púlpito, tanto quanto querem o pincel.
Que querem um microfone, tanto quanto querem a vassoura. Que queiram recolher o lixo, tanto quanto querem uma escala de louvor para cantar e mostrar a voz. Eu preciso de alguém que pule do barco. 12 homens estavam ali, só um pulou. Sabe, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão para a cidade de Ilhabela. Deus me deu uma visão para esse lugar. E eu preciso que alguém seja tão bom em escrever a visão e perseguir a visão, quanto é em escrever desculpas e justificativas. Eu preciso de Pedros no barquinho, que sejam tão bons em pular do barco, como são em pegar o seu telefone e dar desculpas. Porque você acha que no meu celular, ele tem mais pedidos de desculpa ou de conta comigo? Se você pegar o meu celular agora e abrir, você acha que tem mais gente lá dizendo conta comigo? Ou se desculpando? Se desculpando. Tem muito mais gente no barquinho, sentado, do que pulando fora dele. Tem. Muito mais gente. Só um se levantou na visão. Quando a minha âncora não é Jesus, é bom mesmo que eu tenha alguma coisa para me segurar. E aí faz todo sentido você correr tanto atrás do seu dinheiro, tanto atrás das suas prioridades. Quando a sua âncora não é Jesus, porque na hora que o vento contrário vier, você vai ter que se agarrar em alguma coisa. Tomara que o seu trabalho, os seus bens resistam a tempestades. Porque o maravilhoso de Jesus é que quando eu mergulho com Jesus, está tudo guardado. Queridos, já estamos no profundo. Não tem mais terra seca. Não dá para pular e querer ir voltar a nado. E você sabe outra coisa que olhando essa passagem, me chamou a atenção, igreja? Que Pedro também poderia ter usado da sua equidade relacional e ter levantado, motivado outras pessoas a pularem. Pedro podia ter falado, gente, é Jesus. Gente, é Jesus. Vamos lá. Por que vocês vão ficar no barco? Vamos comigo. Ei, levanta aí, João, levanta aí, Tomé, levanta aí. Vamos junto. Tiago, vamos. Jesus lhes respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas na direção de Jesus. Quantos não devem ter dito nos dias de hoje? Isso aí, Pedro. Vai lá, Pedro. Olha aí, valeu a pena afundar? Pedro, tu é tonto mesmo. Vê se aprende, Pedro. Olha aí, pastora, vê se aprende. Que se aparecer... Assim são os críticos. Julgam o que nunca fazem, ou nem ao menos tentam. Porque você acha que não tinha gente no barco falando, Pedro, vai lá, Pedro, vai, Pedro, que a gente vai ficar aqui só olhando. E na hora que ele deu aquela afundadinha, Pedro, podia ter passado essa vergonha aí, vai passar no crédito ou no débito? Agora escute o que eu vou te dizer. É muito mais fácil ser um Galvão Bueno do que ser um Neymar no campo. É muito mais fácil você ser o crítico, o comentarista do jogo, do que aquele que está jogando de fato. É muito mais fácil. Como é fácil as pessoas serem comentaristas de jogo. Falando dos dribles, dos passes errados, das faltas, dos gols que não fizeram. É muito mais fácil. Difícil é colocar a bola no gol do adversário. Difícil é percorrer o gramado de ponta a ponta, né, para chegar no seu objetivo.
Agora, a pior distração de todas. Fazer algo sem ter o fundamento. Pedro fez algo que ninguém havia feito antes. Pedro, pulou. E quando Pedro pulou, ele deve ter feito. E para os caras, deve ter feito a dancinha dele. Olha eu aqui. Me garanti, hein? Pedro fez algo que ninguém tinha feito. Mas sabe o que Pedro esqueceu? Que o fato de você ter o dinheiro não te faz um administrador de empresa. O fato que ele pulou agora, ele não fez dele alguém que pudesse permanecer ali. Você se casa, mas agora você tem que aprender a cultivar o seu casamento. Por quê? Para que você possa se manter, você precisa ter foco, visão. Agora presta atenção. Qual era o real objetivo de Pedro? Era andar sobre as águas? Era ter pulado do barco, igreja? Não! O objetivo de Pedro era chegar em Jesus. Esse era o foco, mas as distrações. O objetivo de Pedro não era andar sobre as águas, e todo mundo fala de andar sobre as águas. Irmão, você pode andar sobre as águas, mergulhar sobre as águas, voar sobre os ares. O objetivo é Jesus, a visão, o foco é Jesus. Jesus não chamou ele, o meio pelo qual ele ia chegar, tanto importa, tanto faz, não importa. O importante era chegar em Jesus. Mas a gente se distrai. A visão não é uma igreja maior. A visão não é um número, uma igreja inflada. A visão são vidas transformadas. Muita gente pula fora do barco, mas perde a visão, porque o foco é Jesus. E quase encerrando. Versículo 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Quando você se distrai, você esquece quem te chamou. Vou dizer de novo. Quando você se distrai, você esquece quem te chamou. Quem tinha chamado Pedro para fora do barco? O próprio Jesus. Vem. Quem te pediu para abrir esse negócio foi Jesus? Então vai. Quem te pediu para começar esse relacionamento foi Jesus? Vai. Mas por quê? Não perca os olhos de quem te chamou, porque na hora que ele se distraiu, ele começou a afundar. Quando eu me distraio, eu esqueço quem me chamou. Agora, se não foi Jesus que te chamou, você está se aventurando à toa. Águas profundas. Jesus estava, sabe, você tem que entender que 6 capítulos antes de Mateus 14, eles também estavam num barco. Jesus estava no barco e eles passaram por isso. Não era algo novo, eles já tinham vivido aquilo com Jesus. A diferença, 6 capítulos para trás, Jesus está no barco e agora está fora. Por quê? Para aumentar a sua visão. Não está mais naquele lugar de conforto. Jesus estava levando eles a aumentarem a visão, a viver algo sobrenatural. Primeiro era Jesus manifestando o sobrenatural. Agora era Pedro, uma figura da igreja, sendo chamada a andar no sobrenatural. Mas a igreja não foi chamada para o sobrenatural se isso não te levar a Jesus. O sobrenatural não é para ter mais dízimo. O sobrenatural não é para lotar a igreja. O sobrenatural é para te levar a Jesus. O foco é Jesus. Jesus salva eles naquela tempestade. E agora eles estão numa nova tempestade. Já se esqueceram do que Jesus fez.
Esqueceram que Jesus é Salvador. Pedro vai gritar: Jesus, me salva. Me salva. Salmos 27, abra comigo lá. O louvor pode já se posicionando, se quiser. Salmos 27. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E por fim, você pode estar focando na coisa errada. Pastora, como é focar na coisa errada? Eu posso estar aqui falando e você pode simplesmente não estar focando em mim. Você pode estar focando na coisa errada. E o fato de você ter um foco não significa que é o certo. Você precisa estar focando naquilo que realmente é certo. Jesus. Foque em Jesus. Coloque a sua visão em Jesus. Eu tenho total certeza que Jesus quer que eu e você nessa noite possamos lidar com todas as distrações que têm roubado a sua visão espiritual para esse tempo. E assim como eu falei da coordenada, assim como eu falei do carro, se a gente não lidar com todas essas distrações, não tem visão. E se eu não tenho visão, não tem foco, não tem objetivo. Quantas pessoas estão distraídas? Quantas pessoas com seus painéis piscando? Você sabe que tem coisa errada. E você está ignorando. A luz está piscando. Tem coisas para serem removidas, coisas para serem substituídas, coisas para serem consertadas. Tem chamadas, tem recalls que você precisa voltar e deixar aquele que criou você alinhar as coisas. Eu não tenho como te desafiar ou te convencer a fazer algo que só o Espírito Santo pode. Mas eu quero te encorajar. Talvez essa seja a melhor palavra. Se deixe ser alinhado. Eu passei um sonho que eu tive para a liderança. Ele foi objetivo, foi um sonho pequeno e objetivo. Mas curiosamente, um outro irmão me mandou um sonho aonde eu estava numa praia e eu falava, olha que curioso, nós estamos perdendo o foco, nós estamos perdendo o foco. E no meu sonho, o Senhor me fala, eu lembro que eu me via muito triste, e eu olhava para a liderança e eu falava, Deus, eu não consigo alinhar a liderança, eu não consigo alinhar a liderança. Quando eu cheguei aqui hoje nessa casa, uma das coisas que eu orei, eu falei assim, Senhor, tudo é sobre controle. E o curioso é que as pessoas do lado de fora estão controlando onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como eu posso fazer,
E tão passivamente a gente tem aceitado essas imposições, a maior parte delas não constitucionais, e não conseguimos entregar o controle para alguém que vai fazer o melhor com tudo isso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente entregou o controle da nossa vida de mão beijada. Esses dias eu vi no noticiário um menino sendo tirado do campinho de futebol, com as pessoas armadas de fuzil, para tirar uma criança. Uma criança. Isso não é sobre a nossa saúde, isso é sobre controle. E aí eu tenho um Deus tão maravilhoso, que fala assim: coloca o foco em mim, e entrega o controle para mim, porque o teu descontrole emocional está te fazendo afundar. Tudo no reino é inversamente proporcional. Se eu afundo com Jesus, eu ando sobre as águas. Mas se eu largo Jesus, eu afundo nas minhas circunstâncias, e você está afundado nas suas circunstâncias. Você está mergulhado nas suas preocupações, no teu mar de incertezas, no teu mar de descontentamento, no teu mar de reclamações. Virou areia movediça, te afundando e te puxando para baixo. E o mesmo convite que Jesus fez a Pedro, Ele nos faz essa noite: vem. Mas você precisa escutar algo antes de pensar em sair. Confia, sou eu, não temas. Não, me joga algo, Jesus. Ele fala: não, confia, sou eu, não temas. O que você ouve é mais importante do que o que você vê em lugares profundos. Porque eu estou fazendo tudo isso que Deus me pediu para fazer, sem ter uma vida aqui dentro. Porque o que eu ouço é mais importante do que eu vejo. Amém. Foi assim quando Deus me falou para dar oferta na vida de Rebeca. Ele não me deu garantia nenhuma. Eu não vi nada. Eu só vi que eu tinha que dar tudo aquilo que Ele me pediu para dar. Porque o que eu ouço é mais importante do que o que eu vejo. E por causa dessa atitude de obediência, eu pude ver a herança do Senhor alcançando a minha vida. Eu testemunhei para vocês, fomos abençoados, ricamente abençoados. Eu sei que isso não é nem metade. Deus não fez uma barganha, mas eu sei que eu sou filho e tenho herança. A palavra dele me assegura isso, que foi liberada toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais para mim em Cristo Jesus. Eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, se você pode, se ajoelhe. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma visão. E ao contrário de Pedro, que não olhou para trás para dizer: alguém mais vem comigo. Minha pergunta para você, como Pedro nessa noite: alguém mais vem comigo? Porque uma igreja podia ter saltado com Pedro, 12 homens podiam ter saltado com Pedro, mas 11 ficaram sentados. A gente tem que ter a mesma disposição para pregar e para varrer. Para colher, mas para plantar. Isso faz parte da visão.
Isso faz parte da visão. Porque os meus olhos estão em Jesus. O objetivo não é o sobrenatural. O objetivo não são as bênçãos. O objetivo não são aquilo que nós vivemos. O objetivo é chegar nele. O objetivo é chegar nele. O objetivo é chegar em Jesus. No meio de toda essa confusão, no meio de todo esse mar de inquietação, o desânimo, a murmuração, peça a Deus contentamento. Contentamento é a chave da felicidade, é ser feliz com o que você tem. Obrigado, eu tenho uma casa. Obrigado, porque para quem não tem os 2 braços, você é um milagre. Para quem não tem um filho, muitos de vocês são um milagre. Nós estamos ficando tão acomodados. Eu não vou se ninguém vier me buscar. Quanta gente que não tem um carro queria só ter perna. A bênção se torna uma grande maldição, e essa é que é a verdade, porque tiramos os olhos de Jesus. Quantas pessoas, quando o culto estava acontecendo, falam: ai, eu não tenho carona para ir na igreja, tem ônibus. Meus pais nunca deixaram de fazer as coisas porque não tinham carro. Ao invés de serem gratos, obrigado porque ninguém vai me assaltar no ônibus. Obrigado porque eu posso pegar a orla e ver o mar no caminho inteiro. Eu não preciso passar e ver gente me abordando. Nada tá bom, a gente reclama de tudo. Eu tenho 30 negócios e eles são um problema. Eu não tenho negócio, isso é um problema. Eu tenho marido, é um problema. Eu não tenho marido, é um problema. Todos os dias que eu venho para a igreja, eu venho em lágrimas falando: é tão triste ver tudo fechado, Deus. Ontem ainda eu terminei com a Tati, eu falei: Tati, tá tão linda a igreja, mas não tem valor se não tiverem as pessoas. Eu sei que você está no meio de uma tempestade, então começa a pôr os teus olhos em Jesus, porque você está se distraindo com as suas emoções e vendo o teu Deus como um fantasma. Volta a ser pequeno na presença do Senhor. Volta a ser humilde. Volta a aceitar com os teus pastores. Volta a dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? Não precisa ter escala para servir. Quando eu sou filho, eu sei que essa é a casa do meu pai. Eu não preciso de escala para vir. Eu só venho. Eu não preciso que alguém coloque regras e dias para mim fazer algo. Eu só faço. A visão é não tirar os olhos de Jesus. É não tirar os olhos de Jesus, não importa as circunstâncias, não importam os ventos contrários, não importam os decretos lá fora. Esses dias quando eu orava, Deus me falava: filha, não se esqueça, esse é o tempo da rainha Esther, esse é o tempo da igreja que se levantou em meio a muitos decretos. Esse é o nosso tempo. E eu lembro agora as palavras de Mordecai para Esther.
Não pense em você, porque está dentro do barquinho, que socorro e livramento não virá para nós de outra parte. Porque se você não se levantar, o Senhor vai levantar alguém para nós. Se você quiser se segurar no que pode, que é perecível, se segure. Mas socorro virá para nós da parte de Deus. Porque foi por um tempo como esse que Ele nos chamou. Foi por um tempo como esse que Ele nos chamou. Corrija as coordenadas, porque um grau para quem está no profundo é muita coisa. É um grau da pureza que foi embora, é um grau da obediência que foi embora, é um grau de sacrifício, é um grau, mas é muito para quem está no profundo. Como é difícil manter os olhos, como é difícil ficar focado em Jesus. Quantos não estão escutando a palavra agora, comendo, fazendo isso, fazendo aquilo, não conseguem vigiar nem por uma hora, nem por uma hora. Estamos sendo entorpecidos, anestesiados. Deixa Jesus alinhar você. Confia, sou eu, não temas. E vem. Mas para de olhar o que você está vivendo, porque até mesmo a bênção de pular fora do barco, se você tirar os olhos de Jesus, te faz afundar. Te faz afundar. Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo tempos tempestuosos, Senhor. Tempos de incerteza. Quantos de nós, Senhor, estão travando lutas para permanecer de pé? Quantas pessoas, Senhor Deus, Pai, que estão vivendo os seus sonhos e só reclamam diante do Senhor? Quantas pessoas um dia falaram para Deus: tudo que eu quero é uma família, e hoje só reclamam de tudo que tem. Deus, tudo que eu quero é isso, e só reclamam do que tem. São os seus sonhos, mas estão totalmente descontentes, Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai, que aqueles que estão em disfunção emocional, Senhor, aonde todas as suas emoções, Senhor, as têm, Senhor, abalados, tem abalado, os tem feito murmurar, Senhor, os tem feito, Senhor Deus Pai, desanimar, desistir, contaminar outras pessoas, colocando em risco, Senhor, a fé espiritual dessas pessoas, porque elas começam a morrer também. Nós queremos te pedir perdão, Jesus. Há 10 dias atrás, Pai, nós estávamos num jejum, e quantos, Pai, já estão te enxergando como um fantasma? Não reconhecem o Senhor vindo sobre as situações. Jesus começou a vir diante deles, na circunstância que eles estavam. Jesus estava sobre as circunstâncias, mas por causa do descontrole emocional, não puderam reconhecer que a ajuda já estava a caminho. Não puderam reconhecer que o socorro já estava a caminho, que a provisão, que já estava a caminho. Tudo que viram, o fantasma é a personificação do seu medo. O fantasma era a personificação do seu medo. Sabe quando
A palavra diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. Eles estavam tão assombrados que viram uma assombração. Se você não entender o que você está vivendo, você vai começar a ver o que você mais teme: sequidão, desânimo, caos, falência. Senhor, ajuda-nos com a nossa incredulidade, Deus, com a dúvida. Pedro sabia que tinha ouvido a tua voz, Deus, mas quantas vezes a visão, ela não é nada, não se parece com nada à nossa volta, Deus. Entre o que ele ouvia e o que ele via era tão diferente, que a dúvida do coração dele muitas vezes é a nossa: se és tu, me manda ir ao teu encontro. Se és tu, Jesus, me manda ir ao teu encontro. Que você possa escutar essa noite Jesus dizendo: vem, vem, vem. E não pare por nada até chegar em Jesus. Não olhe mais para a tua circunstância, não olhe mais para o mar, não olhe para as águas, não olhe para o vento, não pare até alcançar Jesus. Eu oro agora para aqueles que estavam afundando: não pare até encontrar Jesus, não pare até encontrar Jesus. Talvez a tua oração é como Pedro: Senhor, me salva. Me salva dos meus medos, me salva das minhas inquietações, me salva das minhas preocupações, Senhor, me salva. Vamos adorar a Deus, vamos deixar que o Espírito Santo nos constranja. Vamos às águas mais profundas, vamos aos lugares mais altos, mas vamos manter os olhos, o foco em Jesus. Não é por pessoas, não é por reconhecimento, não é por bênção, é por causa de Jesus. O propósito é Ele, a razão é Ele, o objetivo é Ele. Vamos adorar a Deus. Sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Eu sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Eu sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Então leva-me a um lugar mais alto. Leva-me a um lugar mais fundo em ti, em ti. Então leva-me a um lugar mais alto, leva-me a um lugar mais fundo em ti, em ti. Sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Eu sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Eu sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Eu sei que existe algo em ti que eu nunca vi. Então leva-me a um lugar mais alto, leva-me a um lugar mais fundo em ti, em ti. Então leva-me a um lugar mais alto, leva-me a um lugar mais fundo em ti.
noite para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que você não se canse e tampouco desanime. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, minha e sua, contra ele, para que você não se fadigue, não se canse e tampouco desanime. Olhe fixamente para Jesus, olhe fixamente para Jesus, olhe fixamente para Jesus, olhe fixamente para Jesus, que o Espírito Santo invada o lugar aonde você está agora. Olhe fixamente para Jesus, olhe fixamente para o autor e consumador da tua fé. O que você ouve é mais importante do que você vê, e a palavra do Senhor diz: crê em mim e será salva toda a tua casa, toda a tua casa. Eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e eles são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, são visão para esses dias. É um lugar mais alto, as águias andam e voam acima das tempestades. Começa a levantar voo, começa a levantar voo. Águias do Senhor, comecem a ir aos lugares altos, comecem a ir aos lugares profundos em Deus. Escute, há uma urgência no coração do Senhor para que a gente possa se despojar, se despojar. Eu sinto algo no Espírito que o Senhor tem dito: filha, filha, rompe com essa questão que infelizmente envenenou a igreja. Uns são maiores que os outros, uns são melhores que os outros. Tem uma hierarquia, tem sim, mas existe algo que nivelou todos nós, chamados cruz. Cruz, cruz. Todos nós, não importa quem é você no mundo espiritual, não importa quem é você nessa terra, você precisa ficar aos pés de Jesus, você precisa confessar pecados, você precisa se alinhar, você precisa, todos nós precisamos. É porque chegamos nessa arrogância espiritual que quantos líderes têm caído, quantos líderes têm despencado por causa de descontrole emocional, porque não pararam quando as luzes acenderam para dizer: eu preciso de ajuda. Se eu continuar assim, quem está comigo no meu carro vai morrer comigo. Peça para o Senhor dar a você contentamento, tenha a mesma disposição para tudo aquilo que é do reino, porque se você não tiver, quem sabe o reino vai ser feito de forma diferente, varrendo a rua lá fora. Não, eu fui chamado para pregar. Não, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo. Você foi chamado para ser como Jesus. Teu maior chamado é ser como Jesus. E Jesus sabia se sentar tanto com os que estão na rua, como com aqueles que estão no palácio. Você foi chamado para sair do barco. Sabe o que eu entendo? Que nesse novo tempo e nessa visão, nem todo mundo vai querer deixar o conforto das quatro paredes, o barquinho. Nem todo mundo vai querer se pular, porque água, mar na Bíblia fala de povos. Nem todo mundo vai querer pular para alcançar povos, com medo de afundar. Porque tem tantos comentaristas. Mas Neymar, querido, só tem um. Quem é você? Quem é você?
sendo fustigado pelas ondas, sendo afundado, puxado para baixo nas tuas emoções, pisando em areia movediça. Tá tudo tão pesado, pastora, tá tudo tão pesado, tá tudo tão difícil manter a fé, tá tão difícil acreditar que eu vou sair dessa. Escute aquilo que Pedro escutou. Confia, confia. Eu sou, não temas. Deixa essa palavra penetrar como uma flecha no teu espírito. Confia, eu sou, não temas. O evangelho é simples. Jesus já estava vindo em direção aos seus discípulos. E eu tenho certeza que Jesus já está vindo em direção à situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que Jesus já está caminhando em direção à situação que você está vivendo. Se lembra quem Ele é. Se lembra o que Ele tem feito. Contentamento, seja grato, porque o mesmo que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém. Alguém precisa escutar isso. O Senhor já estava vindo em direção a eles. E eles não perceberam por causa das circunstâncias. Não deixe as tuas circunstâncias te impedir de ver o seu Deus. O seu Deus. Nós temos pedido de oração. Pai, eu quero te apresentar, Deus, a vida da Regina Ferreira. Senhor, Deus, Pai, ela que comentou, Senhor, em nome de Jesus, que se encontra, Deus, Pai, em nome de Jesus, no fundo do poço. Pelo que eu li, Pai, ela se encontra desencorajada, desanimada. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, declarando, Senhor Deus, Pai, que todo esse espírito, Senhor, de intimidação, esse espírito, Senhor, de controle, Senhor, e de medo, Pai, que veio sobre a vida da tua filha, Pai, fazendo ela colocar os olhos nas circunstâncias, que nessa noite Espírito Santo invade o lugar onde ela está, invade o ambiente onde ela está, e que ela possa sentir a tua presença invadindo. Eu oro agora, Regina, sobre a sua vida, declarando em nome de Jesus, todo espírito de medo que tem te paralisado, eu repreendo agora no nome de Jesus e declaro fora, 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 para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Regina, se levante dessa situação. Senhor Deus, que todo desgoverno nas suas emoções, Deus, que tem roubado o discernimento, o Senhor vem agora, Pai, trazer, Senhor Deus, Pai, encorajamento. Confia, sou eu, não temas. Deus, eu oro pela Oxana, Senhor Deus, Pai, que está vomitando com fortes dores abdominais e enxaqueca há dias e não consegue descobrir o que é. Oxana mesmo? Pai, ela que se encontra lá nos Estados Unidos, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor venha tocá-la agora. Todo desconforto gastrointestinal, toda dor, Senhor Deus, Pai, o Senhor visite agora, Deus, a vesícula. O Senhor visite agora, Deus, Pai, o pâncreas. O Senhor visite agora o estômago. Deus, coloca ordem naquilo, Pai, que está em desordem. Deus, Pai, tudo aquilo que for de fundo emocional agora, que ela receba um toque teu do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que Oxana seja curada. Que cesse a náusea, que cesse, Pai, todo o desconforto agora. Eu declaro que a saúde se restabeleça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus, eu também oro pela saúde da Maíra. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que é, Pai, mas que o Senhor a visite agora.
todo quadro de enfermidade, Deus, tudo aquilo que é de fundo emocional, tudo aquilo que é físico, eu declaro também agora que ela seja curada, que o Senhor a visite por completo, Pai, corpo, alma e espírito, Deus, Pai, coloque cada coisa no seu lugar. Eu oro, Deus, Pai, pela Cristiane de Paraty, que está internada com Covid. Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e também pela Thaisa Ostanik, que também está entubada com Covid. Senhor, Deus, Pai, eu oro, Senhor, Pai, aproveito e já coloco a vida também, Senhor, Pai, do querido Amaro Melo, Senhor. Deus, Pai, todas essas pessoas que se encontram agora hospitalizadas, algumas em situação mais grave, Deus, outras, Senhor, Pai, Deus, em nome de Jesus, não tão quadros tão complicados assim, Senhor, mas que todas elas agora recebam uma intervenção do céu sobre as suas vidas. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor visite o seu sistema respiratório superior, as vias aéreas superiores. Eu oro, Pai, para que o Senhor visite pulmões, alvéolos pulmonares, a pleura, Senhor Deus, toda a coleção líquida nos pulmões agora que desapareça, pneumonias, quadros de pneumonia, Senhor Deus, Pai, eu declaro também que desapareça. O Senhor visite agora, Pai, o seu sistema hematológico, Senhor, o sangue, visita as suas células de defesa, as trocas gasosas, a pressão arterial. Senhor, eu declaro agora o Senhor tocando rins, fígado, coração, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, a bexiga, em nome de Jesus agora, dando ordem a esses órgãos, funcionem, recebam a saúde dos céus, um sopro do Espírito Ruach de Deus sobre cada um de vocês. Eu declaro que a mesma saúde que há nos céus invada agora a terra, que haja liberação sobrenatural. Pai, já coloca o Hospital Mário Covas, Deus, cada pessoa que ali está internada, hospitalizada, Senhor Deus, Pai, visita agora os leitos, visita as UTIs, visita a nossa nação, Pai, toda tentativa, toda manipulação de informação, traz à luz aquilo que está em oculto, Senhor, que haja cura para essa doença, inspira os médicos, inspira a medicina, que haja tecnologia, que haja liberação, que toda motivação, Senhor, Pai, diabólica por trás dessa doença, seja dissipada. Pai, nós oramos contra todo estratagema das trevas, todo arquétipo do inferno, pedimos os desenhos do céu invadindo a terra, a saúde do céu invadindo a terra, liberação de anjos sobre Ilhabela, liberação de anjos sobre o Brasil e sobre as nações. Deus, Pai, que o sopro de Deus invada as nações, Pai, levando para longe essa doença e essa enfermidade. É o tempo de nos levantarmos, é o tempo do sopro do Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos pedindo e clamando os desenhos do céu na terra. Se você agora é um homem, uma mulher cheia de fé, se levanta na tua casa, começa a clamar os desenhos do céu, os desenhos do céu, os desenhos do céu, a vontade de Jesus sendo liberada sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos saltando dos nossos barquinhos, da zona de conforto, para caminhar do desconhecido, mas para viver o que ninguém viveu ainda. Oh! Algo acontecendo. Eu sinto um peso profético de desenhos do céu. O Senhor pedindo para clamarmos sobre os projetos do céu sobre a terra. Temos nos calado sobre aquilo que é dos céus, temos nos calado. Deus, nós estamos pedindo, Senhor, nós estamos pedindo, libera toda a tua vontade sobre esse lugar, libera toda a tua vontade sobre esse lugar, libera toda a sua vontade sobre esse lugar. Invade cada um desses lugares, Deus. Nós temos demarcado
trancado, Senhor, os portais dessa cidade, declarando que não vai avançar, não vai avançar, não vai avançar. Nós te pedimos por muralhas de fogo, teto de fogo, Senhor. O Senhor me mostra alguém com incômodo na audição. Eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus. Visita a audição dessa pessoa. Toda dor, todo desconforto, eu declaro agora seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Pai, visita a equipe médica, Senhor, dos hospitais. Os médicos, os enfermeiros, Deus, eles estão exaustos, Senhor. Eles estão mentalmente esgotados, Deus. Senhor, dá descanso. Dá o verdadeiro descanso. Descanso às mentes, Deus. Descanso às mentes. Visita agora, Senhor, Deus Pai, todas as equipes médicas que estão em prontidão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles recebam refrigério da parte do Senhor agora. Que o Senhor venha com refrigério sobre cada um deles, Deus. Que o Senhor venha com renovo, com renovo, com renovo, com renovo, Pai. O Senhor me mostra uma pessoa com profundo medo de perder alguém. Xerianda, eu não sei se essa pessoa que você é, porque eu creio, me parece alguém que está doente de Covid e você está com muito medo de perder essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora que essa palavra, Espírito Santo, venha de encontro ao coração. Venha de encontro ao coração dessa pessoa. Confia. Sou eu, não temais, não temais, não temais. Eu vou pedir para que, se for você está me acompanhando, depois você me escreva de alguma forma, tem um número que fica aí, né? E entre em contato, tá bom? Obrigado, Jesus. Oramos por tudo. Eu quero apresentar a Denise também, que não estava bem ontem. Que o Senhor visite agora o teu corpo, filho, em nome de Jesus. Eu declaro: seja curada. Seja curada em nome de Jesus. Todos aqueles que estão debaixo de espírito de medo também sejam curados em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O controle é teu, Deus. O controle é teu. O controle é teu. O controle é teu. Queremos trazer à existência todos os projetos do céu para a terra, Senhor. Eu quero encerrar com uma palavra, porque quando nós lemos ali em Mateus, se eu não me engano é Mateus, que fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Muita gente pensa que é uma posição de defesa. Queridos, o que não vai prevalecer contra a igreja não é a igreja que está se defendendo, é o inferno. A maior parte das pessoas lê errado essa passagem, lê como se as portas fossem nossas. E ali está dizendo que a igreja está metendo o pé no inferno e que as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja. Não é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. A igreja não foi chamada para ficar escondida, ela foi chamada para ir para cima. É uma arma de defesa. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A igreja não tem porta, porque a porta é Jesus. Nós vamos meter o pé nas portas do inferno. É para isso que Deus tem te chamado. Quem tem que estar com medo é eles, não nós. Até porque, se você já leu a sua Bíblia, você está do lado do time que vence. Amém? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Estenda sua mão aí.
direção à câmera, em direção à TV, o celular. Que o amor do Pai, a graça, que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, as unções, as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre cada um de vocês. Como filha e serva do Deus Altíssimo, eu quero te abençoar. Te abençoar. Para que no meio das circunstâncias, para que no meio do mar, para que nesse lugar profundo, primeiro, 1 grau faz toda a diferença. Não se deixe desviar em nada. Não negocie a pureza, não negocie a santidade, não negocie seus princípios. Não se distraia. Traz em governo as tuas emoções. Está precisando de um check-up? Vai para a presença de Deus. Marca um tempo com a tua liderança. Seja humilde, seja pequeno. Desce o vaso, desce a casa do oleiro. Deixa ele quebrar o vaso. Porque ainda nós estamos no tempo de deixar o vaso ser quebrado. Vai chegar um tempo que não vai ter mais como ficar descendo a casa do oleiro. Deixa o Espírito Santo te convencer do teu pecado, da justiça e do juízo. E que esse Espírito Santo te convença, te console, te encoraje. Como filha e serva do Deus Altíssimo, para de se distrair. O nosso objetivo não é andar sobre as águas. O nosso objetivo é chegar até Jesus. Que você chegue, corra a carreira que lhe foi proposta para chegar em Jesus. Amém? Glória a Deus. Pula junto, igreja, para a água. Não faça parte dos 11 que ficaram. Seja um Pedro para esse tempo. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os teus projetos. Que você possa ter a visão de Deus, porque Ele quer fazer agora. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.